Nuvens de Valores 2 de janeiro de 2024, primeiro pregão do ano, hoje nessa terça-feira, e vamos começar o ano com Cogna e IFCM3, porque são ativos que estão em um momento gráfico muito importante aqui, segundo nossos indicadores e, claro, nossas nuvens de Shimoku. Ressalto sempre, são apenas estudos gráficos, não faço recomendação de compra ou venda. A ideia do nosso canal é estudar principalmente a tendência dos ativos, pensando sempre nos prazos maiores, por exemplo, principalmente aqui no nosso gráfico semanal. Vamos começar por Cogna, depois a gente traz também IFCM3. Começando, Cogna, hoje, terça, fechamos os R$ 3,36. Para quem já tem acompanhado o nosso canal, vamos trazer até aqui a linha que a gente desenhou para vocês. A gente vê, basicamente, desde o início de 2022, estamos aqui em janeiro, fevereiro de 2022, o ativo veio visitar as médias de 50, corrigiu, fez um topo mais alto, fundo, e depois, aqui em julho de 23, para quem já era nosso inscrito, a gente chamou a atenção de vocês, claro, não é recomendação, mas a gente ficou muito atento ao fechamento, por exemplo, a partir aqui de julho de 23, semana de 24 de julho, quando tocou exatamente na nossa linha ciano, que é a nossa exponencial de 144. A máxima da semana foi na região dos R$ 3,68 e essa média 144 estava na região dos R$ 3,67. O ativo começou a corrigir, no entanto, voltou a chamar nossa atenção quando ele começou a fechar aqui por volta dos R$ 2,83, com uma possibilidade, sempre é uma possibilidade, não tem como adivinhar o futuro, uma possibilidade de suporte nas médias pretas de 50 e nas nuvens de Shimoku, e se confirmou. A gente trouxe para vocês a análise e foi bem assertivo. E agora, qual seria o movimento do ativo aqui da Cogna? Chama atenção que o ativo vem visitar novamente a ciano, exponencial de 44, está com dificuldade de romper, de fechar acima desse topo aqui, que deixou com máxima de R$ 3,68. A gente até fez uma máxima próxima dos R$ 3,56, mas percebam, a aritmética de 200 se aproxima do preço, a exponencial 144 está flat, plana, e o ativo não consegue fechar acima dessas duas médias importantes aqui no nosso canal. Claro, a gente ainda pode ter uma possibilidade de suporte nas nuvens, estamos acima das duas médias pretas, que são as médias 50, mas é verdade que o ativo está com certa dificuldade nessa região. Então, claro, a gente vai trazer para vocês. Primeiro ponto interessante seria fechar acima dessas duas médias, ou seja, Cogna fechar essa semana acima dos R$ 3,53, até já deixei marcado aqui, R$ 3,53, que é onde está a nossa média aritmética dos 200. Temos também um topo anterior, que é essa máxima dos R$ 3,68. Quem sabe nas próximas semanas algum fechamento semanal acima dos R$ 3,68. Se não, caso a gente não fechar acima dos R$ 3,53, temos também a nossa exponencial de 44, nossa ciano, está aqui na região dos R$ 3,49. Percebam como tem servido como região de resistência, e caso a gente começar a ver alguma certa resistência, assim como já tem se confirmado por hora essa semana, pode vir buscar médias aqui, por exemplo, a exponencial de 21 está na região ainda dos R$ 3,05. A gente vai observar se o ativo vai começar a desenhar mínimas cada vez mais baixas e se o ativo vai tocar nessas médias. Mas atenção, porque a gente observa que novamente o ativo está com dificuldade de fechar acima da exponencial de 144, então a gente trouxe para vocês. Vai voltar a tocar na exponencial de 21 ou na média lenta? Vinho? Não tem como a gente adivinhar o futuro, mas exige atenção, já que novamente a gente tem dificuldade de renovar aqui esse topo da semana de 24 de julho de 23. Vamos trazer rapidamente os demais indicadores. Para quem gostou da nossa análise, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Se tiver algum comentário a fazer acerca de Cogna, também pode deixar comentário no nosso vídeo. A gente observa DMI verde acima do vermelho desde a semana, trazendo aqui com precisão, 6 de novembro de 23. Nossa linha preta também já estava apontando para cima, acima aqui do nosso nível até de 30. Apontando para cima, indicando força no movimento, verde acima do vermelho, força, probabilidade de uma força mais altista aqui em Cogna. Nosso IFR já acima do nível de 50 também desde a semana de 6 de novembro. A gente estava aqui com fundo verde, ou seja, acreditando mais no movimento altista do que baixista. Claro, indicadores falham, mas aqui os indicadores foram assertivos dessa vez. Reforço só atenção com essa área aqui, essa região, aparentemente uma nova resistência aqui por volta
dos R$ 3,56, R$ 3,30 e poucos centavos. Vamos ficar por aqui e agora vamos continuar com IFCM3 e IFCM3 na tela. Nessa terça-feira, IFCM3 fechou no R$ 1,73, queda de 6,49%. A gente começa o primeiro pregão do ano com uma queda significativa. Estamos aqui no nosso gráfico semanal e olha só que interessante. A semana passada, na última semana de 2023, tivemos uma valorização de 18,59%, o que chamou atenção aqui no nosso gráfico semanal de IFCM3. Ressalto sempre, são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. Mas a gente observa a nossa pontilhada preta, a nossa aritmética de 50, estava na região do R$ 1,73, ou seja, seria interessante fechar acima do R$ 1,74 a semana passada e fechamos acima do R$ 1,85. Então a gente fechou o semanal de FCM3 na semana passada acima da pontilhada preta, que é a aritmética de 50, pela primeira vez no gráfico semanal da IFCM3. As nossas médias de 50 na IFCM3 já começaram a serem desenhadas a partir de abril de 22 e nunca o ativo tinha fechado acima de alguma dessas médias. Temos ainda nosso exponencial de 50 longe do preço, aqui na região dos R$ 2,35, mas para quem gosta de trabalhar com a aritmética de 50 no gráfico semanal, aqui já seria o momento de ficar mais atento numa possibilidade, quem sabe, de valorização do ativo. Porém, é o que a gente fala aqui no canal, quando o ativo fecha acima de uma média importante, por exemplo, como a média aritmética de 50 no gráfico semanal, é interessante manter esse fechamento. Então, quais seriam os pontos gráficos para essa primeira semana de FCM3? A gente tem primeira média aqui mais próxima, a nossa média vinho, no R$ 1,76, a média lenta do Shimoku. Então, a gente gostaria de ver, quem sabe, o fechamento pelo menos acima do R$ 1,76, para manter o fechamento acima de todas essas 4 médias aqui mais próximas do preço, e a média mais distante do preço seria a nossa média rápida de 9 períodos, a Tenkan do Shimoku, está na região do R$ 1,61,5. Então, condição bacana, fechamento essa semana acima do R$ 1,76 em FCM3. Mínimo, fechamento acima do R$ 1,61,5, ou seja, fechar no R$ 1,62, R$ 1,63. E a nossa aritmética de 50, essa semana está na região do R$ 1,73. Então, vamos colocar aqui também essa média, uma média importante. Vamos colocar aqui onde está a nossa aritmética de 50. Ou seja, fechar aqui no R$ 1,71, 72, para pelo menos satisfazer a nossa média de 50. E porque a gente estudou aqui com vocês, a nossa média pontilhada preta serviu de resistência na semana de 27 de novembro. Olha só como tocou na média, rejeitou. Na semana de 11 de dezembro, tocou, rejeitou. No entanto, nessa semana, na última do ano, fechou acima dessa média. Foi um fechamento bacana. Vamos observar como o ativo vai se comportar ao longo dessa semana. A gente abre uma semana em queda, muitos ativos caíram hoje, nesse primeiro pregão de 2024. Mas, então, recapitulando, mínimo que a gente gostaria de ver, pelo menos fechar acima do R$ 1,62. Condição razoável, manter a nossa aritmética de 50, ou seja, R$ 1,71, 72. Uma condição bacana é manter acima do 1,76, porque a nossa média vinho, a nossa média do Shimoku está aqui na região do R$ 1,76. Vamos trazer rapidamente os demais indicadores. Para quem gostou da nossa análise, deixar o seu like para ajudar nosso canal, também se inscrevam. Nosso DMI verde positivo desde a semana de 6 de novembro, nosso ADX linha preta apontando para cima, indicando força aqui no movimento altista. Nosso IFR na região, por hora, região de 51, semana passada fechou de 54. Interessante manter acima do nível de 50. Claro, estamos no primeiro pregão da semana, a gente só vai saber se o IFR mantém acima do nível de 50 quando encerrar a semana. E, se possível, trago no final de semana o fechamento, ou então no início da semana que vem eu trago novamente IFCM3, um vídeo mais rápido, sem muitos detalhes. Espero que tenham gostado. Forte abraço, um excelente ano para vocês. Operem e invistam sempre com responsabilidade e bons investimentos.